né? Ontem nós tivemos a nossa reunião ministerial, nós já fizemos lá uma postagem na rede social, mas eu quero agradecer a toda a igreja pelo presente que vocês têm nos dado. Somos muito gratos. A cesta que nós recebemos da igreja todos os anos é uma bênção. Quero agradecer por todos os anos. Nós somos gratos, a nossa família é grata por isso. Mas o que mais nos dá gratidão é você estar conosco aqui nesses 12 meses, né? Hoje nós estamos começando a 12ª ceia do ano de 2025. Lá na campanha, a primeira ceia foi na campanha de janeiro. E nós já percorremos mais 12 meses. E ver o carinho da igreja, e eu espero, a nossa família espera, é que vocês sintam de nós o mesmo carinho que vocês retribuem a nós. É óbvio, irmãos, que nesses 12 meses nós tivemos lutas, tivemos problemas, você passou por dificuldade, você às vezes pode ter desanimado nessa caminhada, pode ter aparecido lutas na sua vida, mas nós estamos aqui. E aquela cesta que nós recebemos representa, não só no material, que a coisa está muito gostosa, e o carinho que nós vemos, porque até são coisas que a gente sempre comenta que gosta, né? E vocês têm o cuidado de nos presentear daquela forma. Mas tirando o material, né? Eu espero que a gente possa dar a vocês. Não dá para dar uma cesta maravilhosa daquela para cada um de vocês, mas que o nosso carinho, que o amor que vocês representaram naquela cesta, seja retribuído a vocês. E carinho de pai nem sempre é só com elogios. Às vezes a correção é importante, mas saiba, do fundo do meu coração, e eu não preciso me desculpar, nem pedir alguma coisa assim diferente para vocês, mas cada correção, quando necessária, ela vem com amor. Eu tranquilamente, diante de Deus, estou falando isso, que jamais há uma correção do pastor para com as ovelhas sem que haja amor. Às vezes dói até no coração do pastor. Às vezes eu brigo com Deus, falo, Senhor, mas precisa corrigir? E aí Deus fala que precisa. Mas quando precisa elogiar, também nós elogiamos. Então essa é a nossa aliança, que há 13 anos nós estamos falando. Esse entendimento de aliança que é importante ter. Que, como eu disse, se você estava aqui domingo passado, você ouviu. Se você não estava, você vai ouvir agora. Nós somos dependentes um do outro, nós fazemos parte do mesmo exército. Você é um soldado do nosso exército. E quando você fraqueja, eu estou em risco. E quando eu fraquejo, você está em risco. Então nós vamos estar fortes juntos. E eu já quero convidar você, e não é a propaganda da campanha, é para que esse ano, os 12 dias da nossa campanha, ele tem um tema muito forte, que é avante e sem parar. E que você se programasse para estar conosco 12 dias. A não ser que você já tenha uma viagem marcada, as férias, está na bênção, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, mas se você estiver aqui na cidade, que você faça esse esforço de estar 12 dias conosco, porque 2026 é um ano de nós estarmos avante e sem parar na nossa aliança, porque cada ano que passa, né, 2025 passou voando, e nós estamos mais velhos, né, estamos mais próximos. Eu já preguei isso algum tempo atrás. Aqui na nossa língua portuguesa, a gente pergunta quantos anos você tem, mas no inglês, ele pergunta quanto velho você está, né? A pergunta no inglês, quando alguém pergunta a idade, ela não pergunta quantos anos você tem, ela pergunta assim, quanto velho você está? Então, a cada ano que passa, nós estamos nos aproximando de encontrarmos com Cristo, seja com a nossa ida ou com a vinda dele. Amém, queridos? Quero iniciar lendo um texto, e eu tenho certeza que você vai completá-lo, porque você o conhece. Quero iniciar a mensagem desta noite. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Esse livro está em Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 1974. Né? Essa música foi escrita em 1974. Amados, esse é o pensamento
que o mundo traz para nós. Tenho certeza que você, na sua formatura, numa festa, e cantou essa música, você levantou sua mãozinha e é preciso saber viver. Em coro, né? Porque tem gente que no louvor não se mexe. Fica lá com o cara amarrada, não abre a boca, mas se tocou um... E nessa loucura que diz, a mãozinha já levanta e já sabe decor. Não sabe um louvor decor, mas sabe evidências, é preciso saber viver, grita ao mundo inteiro que só quer o dinheiro. Essas músicas todo mundo sabe. Mas, querido, saber viver é o que o mundo pensa. Nós queremos usufruir tudo que essa vida nos proporciona. Já que o próprio Deus, na palavra dele, diz que nós devemos ter vida e vida com abundância. O problema, irmãos, que nós estamos pegando o é preciso saber viver e trazendo isso para uma teologia. Trazendo isso para dentro dos ensinos bíblicos. E hoje existe uma teologia muito forte que está aí no mundo para nos ensinar sobre essa tal vida abundante. O que é essa vida abundante? O que é verdadeiramente saber viver? A pergunta é, você sabe viver? Ou melhor, Jesus veio para nos fazer saber viver. O propósito de Cristo na terra, o propósito da ceia, da morte, da entrega do corpo, do sangue de Cristo, é para nos fazer saber viver. Qual é esse propósito? Nós estamos tão impactados, tão infectados com essa teologia da prosperidade, que tem um famoso pastor, o famoso David Leonard, que disse uma frase: é impossível que Deus te deixe sonhar e não te deixe realizar. Então, nós estamos vivendo para as coisas materiais, nós estamos vivendo para os nossos sonhos, e quando nós enxergamos alguém com vida abundante, com riquezas, nós ligamos isso à bênção de Deus, achando que Deus veio nessa terra para nos fazer saber viver. E é por isso que essa música é emocionante. Deve ter alguma igreja que o Kleber Lucas participa, que ele canta essa música. Porque é bonito. É preciso saber viver. E nós estamos buscando isso, está sendo pregado isso. Mas nós estamos entendendo o que é o saber viver. Aí o evangelho se mede pelas conquistas materiais. As bênçãos se estão naquilo que nós estamos enxergando. E nós começamos a achar que evangelho é uma parede preta, é um LED iluminando. Pastor, mas nós temos isso na igreja. Mas nós temos, mas isso aqui não é o nosso evangelho. Isso aqui talvez seja um modismo, e não tem problema nenhum, não estou dizendo que é pecado. Nós temos aqui, se achasse pecado, nós não teríamos aqui. Mas isso não é o nosso evangelho. Não é isso que nos faz saber viver. A parede, a quantidade de LED, as paletas de cores. Agora as igrejas têm até anotei aqui para não errar, o ministério de styling. Outro dia eu estava na internet e entrevistou uma moça. Qual é o seu ministério na igreja? O ministério de styling. O que é isso? Fui me inteirar. É a pessoa responsável pelas vestimentas, que roupa vai usar o pessoal do louvor, que roupa vai usar o pastor. Mas não é pecado, mas isso não é o evangelho. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui simplesmente para saber viver. E aí o que vira? Vira uma igreja de relacionamentos. Uma igreja, como eu preguei no domingo passado, de pessoas descompromissadas. Por quê? Porque o eu está em primeiro lugar. Porque as coisas que me satisfazem estão em primeiro lugar. E eu começo a medir a minha vida espiritual pelas conquistas materiais que eu estou tendo. E se eu não tenho conquistas materiais, eu falo assim, Deus não está comigo. E aí eu vou correr atrás da bênção.
Aí eu vou para outro lugar, e eu vou para outro lugar, e eu vou para outra igreja, aí eu saio da igreja, aí eu vou para o coach, aí eu saio do coach e vou para outra religião, aí eu vou para os... Não deu com os naturais, aí eu vou para os espirituais, aí eu vou para o espiritismo, para quimbanda, para umbanda, aí não deu certo também, aí eu vou para o naturalismo, e aí eu viro vegano, sabe? Se perde, não sabe nem para onde vai, não sabe o que faz. Por quê? Porque está querendo saber viver. Estamos medindo a nossa vida espiritual pela nossa vida material. Amados, isso não é evangelho. Não é esse o papel, não é esse o porquê de Cristo vir a este mundo. Não é esse a razão, mas nós estamos declarando e enche o nosso coração e a gente enche a boca dizendo: é preciso saber viver. Mas, amados, eu tenho uma notícia para você que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19, e eu vou fazer questão que estampe aqui. Irmãos, você sabe que a Bíblia é um livro totalitário, ou seja, ou você crê em toda a Bíblia, ou não crê em nada. Eu creio em algumas coisas, Velho Testamento, Novo Testamento, isso aqui é bíblico, isso aqui não. A Bíblia é um livro só. Ou eu creio na totalidade, ou eu não creio em nada. É como Deus. Ou está em primeiro lugar na minha vida, ou não está em lugar nenhum. Não tem como ficar em segundo. Então a Bíblia da mesma forma. Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa régua está medindo a nossa espiritualidade por aquilo que nós temos na nossa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, eu comecei a montar esse texto e comecei a ler algumas palavras e eu precisei dar uma filtrada, senão a gente ia sair daqui umas 11 horas da noite hoje. Dei uma cortada, 10h30 a gente vai embora. Pode ficar tranquilo. Cortei algumas coisinhas que eu tinha a falar. Mas quando Jesus chama os discípulos, não tem nem no esboço isso, mas vou precisar falar. Jesus escolhe os discípulos. E aí os discípulos, imagina, irmãos, tem umas 500 pessoas mais ou menos. Aí Jesus fala assim: Camilo, Rafael, Luiz, Lucas, João, Delino, 12. Chama 12. Imagine ser alegrão. Você acha que você é alegre no meio dos 12? Poxa, ele me escolheu. O Rabino, um dia eu vou pregar você sobre o Rabino e seus discípulos. O Rabino havia escolhido 12 discípulos no meio de milhares. Aí ele chama aqueles 12 e fala assim: gente, vocês serão meus discípulos. Que alegria no coração. E aí ele fala assim: vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Não vão ter o que comer, não vão ter o que beber, vão bater em vocês. Vocês vão pagar um preço por me servir. Imagine hoje, irmãos. Se Jesus estivesse na terra e me chamasse: você quer ser meu discípulo? Discípulo de Jesus? Mas antes dele falar, eu já tinha postado no Instagram. Vê quem você acha que é o próximo discípulo de Jesus. Aí quando ele fizesse a proposta do emprego, quando eu passasse pela entrevista do emprego, eu falei assim: não, sofrer não. Eu achei que eu ia ser na mídia. Eu já ia perguntar para você, Jesus, qual que é a roupa que a gente ia usar, como que eu ia ser chamado, qual que era o pronome de tratamento de um discípulo. Não, vocês vão sofrer por minha causa. Porque, irmãos, a nossa vida espiritual não está aqui. Se nós esperamos Cristo só nessa vida, então não meça. Talvez você esteja aqui num ótimo momento da sua vida, mas talvez você esteja com lutas, com dificuldade. Você teve dificuldade até para ir para a igreja. Você falou assim: eu não estou afim, mas eu vou lá, vai. Faz tempo que eu não vou, se o pastor não vê minha cara, ele vai depois me encher.
Vou lá, não estou com vontade de ir, mas, nossa, é ceia, né? Eu não falto de ceia. Esse ano eu fui em 11, vou faltar a 12ª, não. Vou cumprir o meu, vou bater meu cartão lá. Não importa, você está aqui ouvindo essa palavra. Não meça a sua proximidade, a sua vida espiritual, como você está vivendo materialmente, como você está vivendo emocionalmente. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa vida. E essa vida aqui é passageira. Essa vida vai acabar. Hoje nós passamos lá na frente do velório do cemitério e eu vi o nome de uma senhora, uma mulher que havia morrido, não sei se é nova, se é velha. Eu falei, nossa, dona, morrer num dia de chuva que nem hoje, não tem ninguém no velório, irmão. Se os negros não vêm na igreja quando chove, imagine no velório. Eu falei, morrer num dia de chuva como esse. Mas essa vida é finita para todos nós. Não importa o que você está passando, vai acabar. Não importa quando chamar a sua senha, não importa se você está com saldo positivo ou negativo no banco, se o seu cartão está vencido ou não está. Não importa como está o exame de triglicéridos, diabetes. Não importa se estava solteiro, se estava casado. Não importa, importa a sua vida espiritual, como você está com Cristo. E aí eu vou dizer para você que é o tema dessa mensagem. Eu coloquei o título, é preciso saber viver, para não impactar muito. Se eu colocasse o título de verdade, eu coloquei, quando você abre uma empresa, tem o nome verdadeiro e o nome fantasia, né? Então é preciso saber viver, é nome fantasia. Porque o nome de verdade da mensagem é preciso saber morrer. Porque Cristo veio nos ensinar a viver, para nos preparar para morrer. Cristo veio à terra para preparar a mim e a você para a nossa morte. Porque para a vida adiantava ele dar tudo para você. E na hora da morte não está com você? A Bíblia diz lá em Lucas, numa das parábolas, que um homem, ele encheu os silos dele de trigo, de soja. A conta dele já não cabia mais zero. Nossa, todo mundo já pensou isso? Já pensou o Neymar quando tira o extratinho do banco dele? Quando ele olha assim, fala, nossa, quanto zero, né? É um numerinho na frente e um monte de zero atrás. Já imaginou? Talvez o seu seja igual ao dele, mas o meu não é. Né? Nossa, não preciso me preocupar. Se eu não quiser trabalhar amanhã, eu não vou. Estou nem aí se subiu a gasolina, se subiu o pão, quanto está o preço do sabão em pó, estou nem aí, tem dinheiro para pagar. Se o IPVA vai vir maior, se vai vir menor, quero nem saber, olha quanto dinheiro eu tenho. E esse cara estava assim. Ele foi no banco, diz a Bíblia que ele foi no banco. Essa Bíblia é moderna, né? Aí foi lá no caixa eletrônico, porque ele ia pegar dinheiro para comprar um celular novo, ou entrou no internet banking, e a hora que ele olhou, ele falou assim, nossa, como eu sou rico. E aí veio uma vozinha no coração, na mente dele, falou assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Você vai fazer o quê com tudo esse dinheiro? Você vai comprar a sua salvação? Você vai comprar um terreninho no céu, irmão? Não tem venda. Se alguém vier pregar para você, como diz o apóstolo Paulo, seja maldito. Alguém fala assim, se você der uma boa oferta, se você der um bom dízimo, você vai ter para o céu, você vai comprar um terreno no céu, sua salvação está garantida. Não está, irmão. A sua oferta e seu dízimo, elas servem para sustento da igreja. A casa está aberta, o evangelho é pregado, porque você sustenta e é bênção para a tua vida. Mas não compram a tua salvação. Não vão comprar a tua salvação. Não, louco! E o que tem? Vai para quem?
A palavra de Deus diz que o propósito de Jesus Cristo foi te ensinar, de te preparar para morrer. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Para você ler conosco aqui de novo, mais uma vez. Eu procurei na Bíblia, irmãos, o contratipo desse versículo. Diz aqui: e ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Aí eu fui procurar o contrário. Claro que eu não fiquei olhando livro por livro, eu fui no Google, eu fui nas inteligências artificiais, e procurei: bem-aventurados os que vivem no Senhor. Esse texto eu não encontrei. Eu não encontrei. Bem-aventurados os que vivem no Senhor. Mas eu encontrei: bem-aventurados aqueles, os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Jesus veio nos preparar para morrer e não para viver. E nós estamos lutando para viver. E nós estamos medindo a nossa vida espiritual pelo que temos na nossa vida material, na nossa vida emocional. Irmãos, pode estar muito difícil o material, pode estar muito complicado o emocional, mas se você estiver forte espiritualmente, se você crer naquilo que nós estamos, aquilo que nós vamos falar, você vai ter uma vida em abundância. E as lições para morrer, aonde que a Bíblia eu encontro as lições para que eu possa viver para morrer? Como que eu posso viver focado, preocupado com o pensamento que um dia eu vou morrer? Não com medo de morrer. E você vai entender porque o apóstolo Paulo fala isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 1 ao versículo 10. Ao invés de ler todo, eu vou lendo passo a passo, porque nós vamos ter aqui 7 lições para nos preparar para a morte. Ô pastor, o senhor veio gorar nós. Não. Eu vim trazer a mensagem de Cristo, que nos prepara para a morte, dando-nos, obviamente, uma vida segura. E você vai entender o que é ter verdadeiramente uma vida abundante quando eu estou preparado para morrer. 2 Coríntios 5, versículo 1 traz a primeira lição. Diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão eterna nos céus. Mas a primeira lição que nós temos aqui está aqui, porque sabemos, não é uma novidade. Ninguém vai ser pego de surpresa com a morte. Ninguém aqui de nós acha que não. Vai morrer todo mundo, mas eu vou ficar. Eu não vou morrer. Nós sabemos. Todos nós temos essa convicção e às vezes não queremos pensar nisso. Não queremos ouvir isso. Tem gente, né? Tem algumas pessoas que acham que tem umas palavras de mau agouro, né? Você fala assim: morta, não fala isso, não fala essa palavra, não fala essa palavra. Não, mas nós vamos. O texto diz que nós sabemos, mas o texto diz que a morte não é o fim, mas que receberemos na eternidade um corpo renovado. Sabemos, deixa eu anotar a página aqui. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando esse corpo físico que vai se desfazer, você vai, por mais que você cuide da sua beleza, por mais que você cuide do seu corpo físico, por mais que você trate emocionalmente, pastor, não dá para hoje no culto porque é o meu dia de treino,
é o dia de eu fazer isso, é o dia de eu ir arrumar, passar umas coisinhas no corpo. Irmãos, tudo isso, não que isso não possa ser feito, mas como eu disse da parede, dos LEDs, da vestimenta, não estou dizendo que isso é pecado, estou dizendo que isso é inútil, porque este corpo, ele vai se desfazer, mas nós sabemos também, se cremos na palavra de Deus, que seremos revestidos de um corpo incorruptível depois da nossa morte. Essa dor, esses defeitos, essas coisas que você não gosta em você, algumas pessoas são traumatizadas por algumas coisas. Ah, não gosto do meu olho, não gosto da minha boca, não gosto do meu nariz, não gosto da minha barriguinha, não gosto disso. Não. Tudo isso, irmãos, vai ficar para os bichinhos, para os vermes. Porque você, aquilo que Deus vê, é um corpo incorruptível, celestial, da forma que Deus quer que você seja. E aí vem sempre o legalista perguntar, pastor, e como será esse corpo? Não sei, irmão. Se eu soubesse, né? A nós não foi revelado, mas que esse corpo não se deteriorará. Não, sabe essa dorzinha? Dói. Essa restrições que nós temos, tudo isso vai acabar. Inclusive as emocionais. Sabe essa tristeza, essa depressão, essa angústia, tudo isso vai acabar com a morte e o novo nascimento. Nós estamos nos preparando, irmãos, para morrer, porque a vida às vezes não vai acertar muitas coisas. Nós vamos morrer, nós vamos viver tentando acertar. É preciso saber viver e eu não vou aprender a viver. É por isso que eu vou aprender a morrer, porque essa é uma certeza que eu tenho. No versículo 2, vai dizer assim, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós vivemos uma luta, irmão, entre o já e o ainda não. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter o desejo de deixar os sofrimentos dessa vida, mas devemos aguardar. Precisa haver em nós, queridos, não o desejo de adquirir riquezas materiais, de sermos mais felizes, de fazer isso. Isso é natural, quando eu vivo com os meus olhos na pátria celestial. Mas ele diz que nós devemos, olha o que diz o texto, gememos aspirando. Amados, a igreja precisa desejar estar com Deus, desejar o céu. Nós vamos ter esse desejo em nosso coração, viver desejando. Sabe, tem criança, não vou citar nomes, que você não pode falar para ela assim, que nós vamos viajar no outro mês. Porque senão, seu filho assim, seu neto pode ser assim. Assim, quando nós vamos, hein? Nós vamos lá, já está chegando. Sabe, quem já assistiu um filme do Shrek, tem um burrinho, que desejava chegar no mundo tão distante. Então ele ficava com o Shrek, já estamos chegando? Já vai chegar? Já estamos perto? Quanto falta? Quanto é daqui até lá, hein? Já vamos chegar? A gente precisava ser o burrinho para o céu. Viu? Senhor, na minha oração, Senhor, já está perto de eu chegar no céu? O Senhor está voltando? Ô Jesus, volta logo, me leva para o céu. Não, está pedindo para morrer? Não, não. Gememos aspirando. A distância entre o já e o ainda não. O apóstolo Paulo falou assim, bom era estar com Cristo. Mas já que eu não estou, vou cumprindo a obra aqui. Vou implantando o reino aqui. Vou cumprindo o propósito pelo qual estou chamado. Porque tem mais gente precisando ouvir isso. Tem mais gente que você precisa falar de Jesus para aspirar e ir ao céu. Então esse é o nosso chamado, para isso. Mas nós temos que ter esse desejo no coração, irmão. Desejo do céu. E a gente acorda de manhã nas nossas orações, a gente enche Jesus dos nossos pedidos do dia.
Passamos a agenda para Cristo. E às vezes esquecemos de falar, Senhor, meu desejo é o céu. Os meus olhos, a minha esperança está em Cristo. Terceira lição, está no versículos 3 e 4. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha que coisa interessante, completando isso que eu disse no versículo anterior. Não que queremos ser despidos, mas revestidos. Não que a gente queira morrer agora, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ninguém tira a vida, ninguém tem o direito de tirar a vida. Porque ao Senhor cabe esse direito, que foi Ele que nos deu. Mas o anseio de sermos revestidos, de sermos transformados, precisa estar no nosso coração. Ter a experiência da transformação. O mortal ser absorvido pela vida. A minha visão, ela precisa ser espiritual. Eu preciso viver uma vida natural, com os olhos numa vida espiritual. É por isso que Jesus, Ele nos vem preparar para morrer. Porque essa vida, nós temos lições, nós temos ensinamentos que nos ensinam a viver. Mas eu preciso aprender a morrer. Eu preciso entender que hoje, como diz o versículo, nós não queremos ser despidos. Não queremos ser mortos. Não queremos que tire essa vida. Mas revestidos. Transformados. E qual transformação nós precisamos hoje, irmãos? Da visão espiritual. Deixarmos de sermos tão materiais, e o mundo hoje é um mundo materialista. Hoje nós queremos saber dos nossos direitos, dos nossos ganhos, daquilo que me beneficia. Mas eu não posso esquecer da minha vida eterna, daquilo que Deus tem me preparado lá na frente. Versículo 5, ele é maravilhoso, ele diz assim, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amados, a quarta lição para a morte, a questão é, qual garantia que isso vai acontecer? O que nos garante que quando morrermos, nós vamos ter uma vida depois dessa? E aí o apóstolo Paulo fala que ele nos outorgou, ele nos deu o penhor do Espírito. Penhorar, você sabe o que é. Penhorar é quando você dá algo em troca de alguma coisa, e quando aquilo se cumprir, você retira o penhor. Jesus nos deu o Espírito Santo. Ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, mas nos deu o Espírito Santo como garantia de que isso é uma verdade e de que isso vai acontecer conosco. Não existe, irmãos, fé sem a ação do Espírito Santo. Nós tivemos aqui o culto das crianças, o pastor Gabriel pregou para nós, as crianças fizeram as suas mensagens, e nós pudemos entender que não existe, você não vai ter fé, você não vai, pastor, mas eu não estou crendo plenamente nisso que o senhor está pregando. Você precisa se aproximar do Espírito de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos convence. É Ele que nos enche, é Ele que nos dá certeza. É o Espírito Santo que nos vai dar a visão de uma vida pós essa vida. De uma vida eterna com Deus. De uma vida onde você vai passar por todas essas lutas. E elas já não mais vão existir. A quinta lição está no versículo 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amados, se eu fizer essa pergunta para você hoje, para mim também, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Hoje o seu desejo é de estar com Cristo. Lembrando que ninguém está desejando a morte de ninguém. Mas se hoje Cristo chegasse para você e dissesse assim, vamos para o céu, você fala assim, bora lá? Ou você fala assim, peraí, eu preciso participar de um velório, eu preciso enterrar o meu pai, minha mãe, eu preciso ver meus bois lá que estão na fazenda. É porque Jesus aconteceu isso. A pessoa falou assim, eu quero te seguir. Falou, vamos lá, bora lá, segue eu. Me siga. Bom, mas não agora, porque agora eu tenho, né, meu pai para enterrar, tenho os bois para cuidar da fazenda, tenho isso. Aí Jesus falou assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus não estava falando para ninguém deixar de enterrar o seu pai, mas estava falando para que essas coisas desse mundo não impedissem as coisas espirituais. Parece uma pergunta tola. Não parece uma pergunta tola? Jesus chegando para você e dizendo assim, vamos para o céu agora? E você dizendo assim, deu bem. Ainda bem que não sujou tudo. Pegou na emenda aqui. E você dizendo assim, não, agora não. Não é essa pergunta tola? Mas é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas querem ir para o céu, mas quando tiver tempo de ir para o céu, quando elas já tiverem usufruído de todos os benefícios dessa terra, depois que ela ficar... Obrigado, Lúcia. Depois que ela tiver acertado a vida financeira dela, depois que ela tiver casado, depois que ela ter feito a faculdade, depois que ela já tiver a casinha dela, depois que ela já conseguir o carrinho dela, depois que ela conseguir as férias dela, depois que ela conseguir viajar, bom, já fiz tudo. Aí ela fala assim, mas agora eu estou muito velho. Não tem gente que primeiro está muito novo, depois está muito ocupado e depois está muito velho. Sabe? Não tem tempo para Deus. Sempre o problema, sempre vai encontrar algo que ela vai, mas o apóstolo Paulo diz assim, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É, pastor, eu estou nessa preferência. Eu hoje, não. Se Jesus chegar para mim e falar, se eu quero ir, eu estou pronto, eu vou. Mas vai mesmo? Olha o que o apóstolo diz no texto. Temos, portanto, sempre bom ânimo, versículo 7, visto que andamos por fé, em plena confiança. Então, eu tenho que olhar para o céu com bom ânimo, com fé e com plena confiança. Esse desejo é o que precisa estar no nosso coração. De que se chegar a minha hora, eu esteja preparado. E que isso não me dê medo. Tenho medo. Ah, pastor, isso acontecia antigamente e pode vir a acontecer futuramente. E se for proibido de pregar o Evangelho? E se for condenado por pregar o Evangelho? É o preço. Com fé, com bom ânimo e conforme Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que essas coisas naturais atrapalhem a nossa vida material. Portanto, sexta lição para morrermos em Cristo, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradável. Nós precisamos nos esforçar. Amados, nós estamos vivendo um tempo de evangelho fácil.
As pessoas querem servir a Deus sem esforço algum. Nós estamos como uma criança, e disse o apóstolo Paulo, talvez isso já venha de tempos atrás, nós queremos leitinho. O nosso aparelho digestivo espiritual não está pronto para receber alimento sólido. É óbvio que eu não estou falando de vocês. Estou falando daqueles que não estão preparados. Se você pegar uma criança que só toma leite e ainda não está preparada para um alimento sólido, ela vai engasgar e provavelmente pode até morrer. Isso acontece espiritualmente. Só estamos buscando o leite. Só queremos aquele evangelho massageado, que te agrada, o evangelho do lindinho, o evangelho da bênção do céu, da prosperidade, da multiplicação, o evangelho das coisas naturais. Dizia um pastor que é o evangelho do sara-cura. Sabe o que é o evangelho do sara-cura? Sara e cura, sara e cura, sara e cura. O evangelho do serve, ele é muito pesado. O evangelho da morte, ele é muito pesado. E Jesus fala assim, é necessário morrer para essa vida. Nós precisamos nos esforçar para nos preparar para morrer. Porque a última lição está lá no versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. Amados, um dia seremos julgados, não o que entregamos na nossa vida, mas como vivemos para a nossa morte. Não! Você não vai te prestar contas para Deus dos seus bens materiais. Deus não quer saber de quantas coisas você adquiriu, de quanto você sofreu ou deixou de sofrer nessa vida. Ele quer saber quantos frutos você deu. A pergunta é essa, biblicamente, quantos frutos você gerou? Quais os frutos da sua fé? Quais os frutos espirituais? Deus não vai querer saber as boas ações, quantas velhinhas você atravessou na rua, quanto você doou para as casas de caridade, quantos carros você comprou. Oh Deus, o Senhor me abençoou. Lembra eu, Rafael, o Senhor me deu um monte de carro, o Senhor me deu uma boa conta bancária, o Senhor me deu saúde. Aliás, irmãos, a palavra de Deus diz, conta uma parábola, que havia um homem rico, muito rico, e havia um homem chamado Lázaro, que morava na porta da casa do rico, que comia das migalhas da casa do rico. E um estava no céu, e outro estava no inferno. E na vida posterior, na vida eterna, o rico falava para o Lázaro, deixa pelo menos que eu vá, manda Lázaro levar esta mensagem para que eles não venham, para os meus irmãos, não venham para o mesmo lugar que eu estou. Que ele molhe os meus lábios com um pouco de água, porque aqui é um lugar de sofrimento, de dor. Mas não é a nossa conta bancária, não as nossas conquistas materiais, não são as nossas férias, os dias que nós tiramos de descanso na nossa casa, é que vai ser contado no dia do juízo final, como diz o apóstolo Paulo, porque importa que todos nós compareçamos, todos nós um dia vamos estar diante de Cristo para receber o nosso veredito. E eu tenho certeza que se nós estivermos preparados para morrer, nós receberemos o vinde benditos do meu Pai. Nós, não importa ao Senhor como estamos vivendo essa vida, mas como estamos nos preparando para a morte. E na verdade, irmãos, a canção que devia regrar a nossa vida, ela devia ter como refrão, como frase, é preciso saber morrer.
E aí nós vamos lá para João, capítulo 10, versículo 10, que é um versículo emblemático. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir, e eu, Jesus diz, vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu pergunto para você, quem nesse mundo vive vida com abundância? Ah, pastor, pessoas ricas vivem de verdade. Você já viu algum rico satisfeito? Não é pecado ser rico, irmão, de forma alguma. Todos nós gostaríamos de termos os nossos, mas isso não pode ser a razão da nossa vida. Pastor, o que é vida e abundância? Vida e abundância é você viver tranquilo, sabendo que a tua morte, quando ela chegar, você está preparado. Viva tranquilamente com aquilo que Deus está te dando. Saiba que cada luta, que cada obstáculo, que cada vez que você está enfrentando as dificuldades da vida, é uma passagem. Porque a verdadeira porta, o verdadeiro lugar que você quer entrar, é para toda a eternidade. E lá, quando estivermos com Cristo, se nós vivermos, se nós aceitarmos a nossa condição de pecador, comemos do pão, tomamos do sangue de Cristo, que representa a ceia do Senhor, nós não estamos nos preparando. Esse corpo, esse sangue, esse pão, esse suco de uva, não vão fazer você mais rico. Talvez, se você tiver fé, ele tira até as suas dores. Mas não é esse o propósito. O propósito desse corpo e desse sangue é para que você, na sua morte, seja livre do pecado e tenha acesso ao coração do Pai. Irmão, você pode ser talvez a pessoa com maior dificuldade, a menor nível social da igreja, do seu bairro, da sua cidade. Teve um homem chamado Mefibosete que foi mandado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar era a cidade mais pobre que existia. Mefibosete era o cara mais pobre, então ele é o cara mais pobre da cidade mais pobre. Deus tirou aquele homem de lá e colocou na mesa do rei. Da mesma forma que vai fazer com a humanidade que humilde e dependente de Deus. E não é pobre financeiramente, porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, os humildes de espírito, porque eles verão o reino de Deus. Então, vida com abundância, irmãos, não está sendo dito que vida com abundância é a quantidade de bens que nós temos. Não, vida com abundância é a certeza de estarmos na eternidade com Cristo. Isso é vida abundante. Nós vivemos abundantemente, porque nós sabemos que quando esse tabernáculo se desfizer, há uma mansão celestial esperando por nós. E a mansão não é um prédio, a mansão é um corpo incorruptível. É um corpo sem dor, é um corpo sem emoções ruins. É uma vida de alegria, um lugar que não tem choro, que não tem dor, que não tem ranger de dentes. Essa é a nossa mansão. Não sei se lá no céu eu vou morar num prédio, se eu vou morar num edifício, se eu vou morar numa casa, se eu vou morar numa mansão, mas esse corpo não existe mais. Esse corpo vai se encerrar. E eu vou ter algo novo na minha vida. Então isso é vida abundante. Porque em Mateus 16, 25, 26, por favor, coloca aí para mim, mano. Vai dizer assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem está achando que vida abundante é essa vida, corre o risco de perder a eterna. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Quem morrer, quem morrer por amor de mim, Jesus não veio nos preparar para saber viver, veio nos preparar para saber morrer. Próximo, versículo 26.
Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Você já imaginou, irmãos? Se nós tivéssemos, se o mundo, se todas as pessoas tivessem plena convicção do resultado da sua morte, quantos não dariam tudo? Pergunta para o rico da parábola se ele não daria tudo para trocar de lugar com Lázaro. Nós estamos sendo avisados disso. Isso é evangelho. Isso é pregação. Eu sei, amados, que talvez não seja essa a mensagem que você queria ouvir hoje. Você queria ouvir que Deus ia te multiplicar 7 vezes mais, restituir tudo que o diabo roubou. Gostoso ouvir isso, né, irmãos? É gostoso, é bíblico também. Mas isso não salva a tua alma. Isso não vai fazer com que você, ao se desfazer desse tabernáculo, viva uma vida abundante no céu. E para encerrar, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16 até o 23. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Mateus 10, a partir do 16. As admoestações que o Senhor deu aos discípulos pode ser a mesma que nós vamos receber. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como eu haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em nós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai a seu filho. Filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Jesus prometeu vida abundante, eternamente. Essa vida, ela é uma série de consequências naturais e espirituais. Deus tem bênçãos para você, muitas bênçãos nessa vida. Você pode viver coisas maravilhosas, a qual Jesus veio proporcionar, mas veio ensinar você sobre uma vida eterna. E mais do que preparar para a vida, Ele veio preparar você e a mim para a morte. No tanto que Ele morreu. E diz a palavra de Deus que Ele morreu primeiro para nos ensinar que nós também iríamos um dia morrer, mas também Ele ressuscitou para mostrar para nós que um dia ressuscitaríamos também. Vamos ficar em pé. O grupo Louvor pode subir aqui. Se eu fizer uma pergunta para você nesse momento, você está preparado para saber viver? É preciso saber viver? Talvez você seja, olha, estou buscando, pastor. Estou aí lutando, trabalhando, fazendo os meus planos. Mas a pergunta dessa noite, você está preparado para saber morrer? Você está vivendo para morrer? Você está vivendo para que, se hoje Jesus voltar, você pode dizer que, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora só vou buscar a coroa da glória a qual está preparada. Paulo, irmãos,
Passou por muitas lutas, como ele mesmo diz, naufrágios, açoites, tentativa de morte, traição, muitas coisas. Mas ele teve vida abundante, porque os olhos deles não estavam nessa vida. E eu faço um convite para você essa noite. Pegue todos os seus problemas. Eles não vão deixar de existir, mas coloque numa caixinha à parte. Pegue o céu e coloque como prioridade na sua vida. E você vai ter vida abundante, prometida por Deus. Muitas pessoas elas saem da igreja, irmãos, porque elas vêm buscar uma vida abundante. E às vezes as coisas não ocorrem como ela esperava. Elas não conseguem ser curadas de uma enfermidade. Elas não conseguem viver uma vida de prosperidade como elas gostariam. Elas não conseguem arrumar o casamento que elas gostariam de arrumar. Então elas saem porque elas acharam que a vida abundante era natural. Mas a vida abundante que Deus quer nos proporcionar é uma vida eterna. E o que importa? Ganhar essa vida e perder a eterna. Feche seus olhos. Pense nessa mensagem que eu estou pregando para você. Que o Espírito Santo trouxe a nós, porque trouxe ao meu coração também. Quero dizer para você que melhor que a tua casa, melhor que o seu lugar de descanso, melhor que o seu trabalho, melhor que tudo da sua vida, é o céu. Lá é o melhor lugar que nós podemos viver. Fale com Deus. Fale com Deus sobre a sua vida. Se você entrou aqui entristecido por causa de coisas materiais, diga para o Senhor: Senhor, eu continuo pedindo ao Senhor que o Senhor seja a solução dos meus problemas nessa terra. Mas mais importante que tudo, é a minha vida com o Senhor no céu. Prepara o meu coração, o coração dos teus filhos, para que o dia que nós deixaremos o tabernáculo, Pai, deixaremos esse corpo terrestre e nos iremos encontrar com Cristo. Queremos, Senhor, neste momento, Pai, confessar os nossos erros, os nossos pecados. Senhor, as nossas falhas nos aproximam do Senhor, ó Deus. Porque sou pecador, porque tenho certeza, Senhor, dos meus erros. E a certeza de que só o Senhor pode nos dar vida, e vida com abundância. Uma vida na eternidade. Que nós possamos ter esse entendimento, e que as lutas desse mundo, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, nada possa nos separar do amor de Cristo. Nem lutas, nem problemas, nem dificuldades, porque nós estamos firmes no propósito da salvação das nossas almas. E que esta igreja, Senhor, tenha vida e vida abundante, porque estamos nos preparando para um dia nos encontrarmos com Cristo. Por isso, Senhor, nós confessamos nossos pecados, por isso que declaramos, Senhor, a Tua morte nessa ceia, o Teu corpo, o Teu sangue, para que tenhamos a certeza que um dia estaremos junto com Cristo por toda e toda eternidade. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com esta canção.